Victor, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite. Boa noite. Esses dados que a gente vê aí, isso deve ser animador para quem procurava emprego, uma carteira assinada, mas ainda é muito pouco, né? O saldo é positivo, né? O número de admissões superou o número de desligamentos, mas ainda é um montante muito pequeno, né? Ainda mais se a gente levar em consideração que nos últimos anos houve a extinção de milhões, né, de vagas de trabalho. Quando a gente olha também onde que foram gerados esses empregos, a gente observa que foram no setor de serviços e no setor agropecuário, sobretudo, né? E que no setor da indústria, que é um setor onde tem um emprego de melhor qualidade, com melhores salários, maior estabilidade, houve extinção de quase 11 mil vagas, né? Então isso também preocupa. Outro dado que chama a atenção, quando a gente olha os empregos que foram gerados por faixa de salário, a gente vê que eles estão todos concentrados até 1,5 salário mínimo. Então são com salários de até R$ 1.500. As faixas superiores a esse valor, houve fechamento de postos de trabalho. Então houve extinção de quase 45 mil postos de trabalho, onde o trabalhador ganhava mais de R$ 1.500. Ou seja, teve queda. Teve queda, isso. O saldo foi positivo só para quem foi contratado com salário... Queda de ganho, inclusive, né, Victor? Oi? Queda de ganho, inclusive, né? Queda de ganho, assim. Esse é um outro número que a gente observa, assim, quem foi contratado está ganhando em média 9% a menos do que quem foi desligado, foi demitido. Né? Os salários caíram. Então houve, nesse processo, nessa rotatividade no trabalho, né, houve um rebaixamento. Quem está saindo estava ganhando mais do que quem está entrando. Um outro dado também importante é que desses 48 mil postos de trabalho gerados, mais de 20% são daquela forma de contratação atípica das mais precárias, que é o trabalho intermitente. Então, o trabalhador está sendo contratado como intermitente sem ter a garantia de uma remuneração mínima no fim do mês, né? Então, a gente percebe que gerou, o saldo foi positivo, mas num montante ainda bastante insuficiente, em setores caracterizados por um emprego de menor qualidade e com formas de contratação mais precárias. Victor, vamos relembrar como é que funciona o trabalho intermitente, o pessoal que está vendo a gente. O trabalho é uma modalidade de contratação criada pela reforma trabalhista, né, essa nova lei trabalhista, em que o trabalhador ele é contratado, mas ele não tem definido quanto que ele vai ganhar no fim do mês, nem quantas horas ele vai ter que trabalhar. Então ele fica contratado e quando é convocado, trabalha o número de horas e só ganha pelas horas efetivamente trabalhadas. Então se num mês ele não for convocado, ele vai ter um salário zerado. Se ele for convocado para trabalhar poucas horas, ele pode ter um salário inferior ao salário mínimo. E nesse caso, se ele ganhar menos que o salário mínimo, esse tempo de contribuição e de trabalho não conta para a aposentadoria, para a Previdência Social. Então é a forma mais precária que tem dessas formas atípicas de contratação criadas com a reforma trabalhista. Ele pode trabalhar, por exemplo, das 9 ao meio-dia ou das 3 às 5 da tarde, por exemplo. Isso. Ou das 9 ao meio-dia ou às 5, por exemplo, né? Isso, ele pode ter essa... intermitência, pode trabalhar 3 horas, por exemplo, 9 horas, meio-dia e 5. Seria uma coisa que ele fracionado esse tempo, né? Pode ser fracionado dentro de um mesmo dia, pode ser fracionado ao longo da semana ou do mês, né? Podem ser 2 horas, enfim, fica a critério do empregador, de quem está empregando. É super flexível e o trabalhador fica ali à disposição sem ter nenhuma garantia, né? Por isso que a gente diz que é uma modalidade muito precária mesmo, né? E a gente olhar, 20% dessas vagas que foram criadas são nessa modalidade, né? Então indica que não tem uma retomada ainda vigorosa, consistente da geração de empregos e um dinamismo do mercado de trabalho. Ô Victor, e a questão do FGTS? Está um pouco confuso isso, as pessoas podem sacar um determinado valor. Dá para você esclarecer um pouco rapidamente como é que está sendo isso, essa decisão do governo? O governo anunciou agora, né? Eu ainda não olhei em detalhes qual foi a versão final anunciada pelo governo, mas a princípio o trabalhador poderia sacar parte do fundo. R$500 até. Até R$500. Mas é pouco, né? também, né? Então, o que
é pouco, né? E boa parte disso vai voltar para o sistema financeiro, porque os trabalhadores vão usar para pagar dívidas. Outra parte vai ser gasta com uma compra ou outra lá, mas é importante destacar que o fundo de garantia ele tem como função garantir o trabalhador no momento de desemprego e também contribuir para o financiamento da casa própria. Então, uma ação dessa do governo acaba descapitalizando um fundo público que é essencial para o financiamento de longo prazo e, sobretudo, dos investimentos em infraestrutura, saneamento básico e moradia popular. Então, assim, isso daí vai fazer falta no futuro. Esse é um tema que a gente vai voltar muitas vezes ainda aqui no seu jornal. Vitor, obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.